Olá, bem-vindos a mais uma atividade de geoprocessamento. Esta atividade é uma sequência da atividade de georreferenciamento e a partir da imagem que nós georreferenciamos na atividade anterior, que é esta daqui que está na tela agora, já georreferenciada, nós vamos fazer um procedimento que é muito importante no geoprocessamento, a digitalização manual utilizando vetores. Esse procedimento é muito útil para mapear imagens de altíssima resolução, imagens que não sejam multiespectrais e que a classificação que a gente já fez a partir de imagens multiespectrais não é possível, entre outras aplicações, por exemplo, como mapeamento de elementos lineares ou pontuais. Trabalhar com vetores em geoprocessamento é bastante importante. E esta aula é uma introdução a esse trabalho com os vetores. A gente vai utilizar polígonos para fazer o mapeamento. Para isso, a gente tem que preparar a nossa tela do Quantum aqui com as ferramentas que a gente necessita. Então, a primeira coisa é ir em Exibir, barra de ferramentas, e tenham certeza que vocês têm habilitado as ferramentas de digitalização e a ferramenta de aderência. A ferramenta de aderência vai aparecer com este ímã. Se ela estiver desta forma, reposicionem a ferramenta para que ela apareça inteira. Outro local onde você vai encontrar as opções de aderência está em Projeto, Opções de Aderência, que abrem a mesma ferramenta numa janela flutuante. Mas vão ser bastante importantes, vocês já vão ver. Agora nós vamos fazer um mapeamento utilizando vetores. Então a primeira coisa que a gente necessita é de uma camada de vetor. Há duas formas de a gente criar a camada. Uma é vindo em Camada, criar nova camada, chamar uma nova camada, Shapefile. Outro lugar, se as suas barras de ferramentas estiverem habilitadas de forma adequada, simplesmente clicar neste ícone de nova camada Shapefile. Pode clicar aqui do lado e escolher que tipo de camada você quer. Eu quero uma nova camada Shapefile. Aqui eu vou dar o nome do meu arquivo, que inclui o caminho aonde eu vou salvar ele. Estou salvando num tipo de arquivo Shapefile. Escolha uma pasta para colocar esse arquivo, porque, se vocês lembram, ele é composto por 5 ou 6 arquivos e eles precisam estar todos na mesma pasta para funcionar. Eu tenho que escolher qual o tipo de geometria desse vetor. Vou escolher polígono, vou fazer um mapeamento. Escolher qual a projeção que eu vou utilizar. O nosso projeto está com a projeção 32723. Eu vou utilizar a mesma projeção que já está aqui na minha lista. Uma projeção UTM. Ela vai facilitar cálculos de área e distância, porque ela já possui suas unidades como métrica. Os campos do meu vetor. Eu posso aqui adicionar alguns campos iniciais. Ele sempre vai iniciar com um campo de ID, porque à medida que você colocar um vetor, se não tiver campo nenhum, ele vai ter que ter um campo para numerar os vetores que estão sendo incluídos no arquivo. Mas aqui a gente vai fazer uma classificação. E a ideia da classificação é mais ou menos a mesma de uma classificação como a supervisionada que a gente fez antes. Então, eu vou criar uma coluna na nossa tabela de atributos que vai chamar classe. Vai ser um atributo do tipo texto. Comprimento é quantos caracteres cabem no campo desse atributo. E precisão, por ser um atributo do tipo texto, não existe. Eu adiciono e ele aparece aqui. Eu vou fazer um outro atributo chamado class numérica. Vejam que eu faço códigos, porque o nome do atributo não pode ser muito longo, ele existe um limite de caracteres para o nome do atributo. Esse atributo é para eu criar um código numérico da classe. Como são classes, eu posso utilizar um número inteiro. E aqui são quantos dígitos nós temos no meu atributo. Também não tem precisão, porque são números inteiros. Adiciono a camada. Eu posso fazer um outro campo de, por exemplo, observações, com dados de texto. Como eu quero observações, pode ser que eu faça observações mais longas, então eu posso querer, por exemplo, 150 caracteres. Adiciono. E um outro que eu posso querer, área do polígono. E esse pode ser um número decimal, por exemplo, com comprimento 20. Aqui eu posso colocar precisão, posso colocar 2 casas decimais de precisão. Então aqui eu tenho todas as características do vetor que eu vou criar. Eu simplesmente crio ele. Ele já vai aparecer aqui.
e nós podemos abrir sua tabela de atributos para ver como ela ficou. Vejam que a tabela de atributos possui os campos de ID e os 4 campos que nós criamos, mas ela não possui nada porque a gente ainda não inseriu nenhum polígono nesse vetor. Nós também podemos trabalhar com as propriedades dele para colocar a simbologia que nós queremos utilizar. Coloco como categorizado e escolho classe. E aqui nós podemos colocar classificar e ele não vai aparecer nenhum valor porque ele não tem nenhum polígono criado. Então ele vai criar apenas uma classe vazia. Nós podemos adicionar classes e dar os valores para ela. Então eu posso, por exemplo, adicionar uma classe chamada água. E eu tenho que determinar uma legenda para ela. Água, que é o que vai aparecer na minha legenda ali na árvore de camadas. Outra, urbano. Posso chamar de outro nome. Vegetação 1, que eu vou chamar de praças. Vegetação 2, floresta. Mais uma, agri. Vou dar a legenda. Vejam que eu não uso acentos, principalmente nos valores. A legenda é um problema menor. Mas nos valores, utilizar acentos pode criar alguns problemas, porque o computador pode não ler eles muito bem. Bem, eu criei essas classes, aplico, ok. Vejam que elas aparecem aqui, mas a nossa tabela de atributo continua vazia. Então agora nós vamos começar a inserir polígonos. Eu vou aproximar do campus da USP. Vejam que eu posso me aproximar muito. Se eu me aproximar muito, eu vou ver só pixel. Se eu me afastar muito, eu não vejo os alvos que eu quero fazer, que são mapear o campus da USP e os seus arredores. Então eu preciso encontrar uma escala de visualização que me permita ver meus alvos e mapeá-los. O ideal é que nós estabeleçamos uma escala de mapeamento, porque à medida que a gente se aproxima, os contornos se modificam e nossa tendência de mapear utilizando contornos diferentes vai mudando. E se a gente afastar demais, eu vejo os contornos de outra forma. Então o ideal é que a gente decida uma escala de mapeamento. Eu vou decidir aqui embaixo essa barrinha de escala e eu quero mapear numa escala de 1 para 10.000, que é o que eu acho adequado para essa imagem, para visualizar os alvos que eu tenho interesse. Isso não impede que durante o mapeamento eu aproxime para ver um detalhe ou afaste para encontrar alguma coisa que eu queira. Mas na hora que eu vou digitalizar, eu volto para a minha escala de mapeamento e digitalizo nela. Ok, vamos lá. Selecione a camada vetor que nós vamos editar e abra ela para edição aqui nesse lápis. Vejam que eu habilitei um monte de ferramentas, que são as ferramentas de edição vetorial. E a primeira que eu quero utilizar é para inserir um polígono. Essas ferramentas também foram habilitadas aqui no menu Editar, e elas agora aparecem. Algumas ainda não estão habilitadas porque nós não temos nenhum polígono que elas possam ser utilizadas. Então, elas não vão aparecer. Eu vou utilizar adicionar polígono. E meu intuito agora é, por exemplo, mapear o lago do campus. Vejam que eu tenho um cursor com uma mira e ela é meu ponto. Vocês lembram que polígonos são basicamente sequências de pontos que vão se unindo por linhas e que ao final o último ponto se liga ao primeiro, fechando um polígono. Então eu vou começar a colocar pontos aqui clicando com o mouse. Aqui tem a barragem da represa e eu vou mapeá-la. Vejam que eu estou seguindo o contorno da represa que eu consigo detectar na escala de 1 para 10.000. Mas eu posso ficar em dúvida aqui. O que é aqui? Como que eu passo por isso? Eu posso tentar aproximar para entender ou afastar. Interpreto que existe uma pequena península aqui, mas também pode ser a copa das árvores. Então eu vou passar por ela, mas não preciso passar exatamente por fora dela. Ok. Eu volto para a minha escala de digitalização e tento fazer isso naquilo que eu consigo enxergar. Aqui, novamente, eu vejo uma variação na cor. Ok. Volto para a minha escala. Tento mapear o melhor possível. Vejam que o polígono já vai se formando. E na hora que eu estou voltando aqui, partes que eu quero do polígono, que estejam dentro aqui, está o contorno do lago, eles estão por dentro do polígono. À medida que eu for clicando,
o polígono vai ficando na posição correta. Então, vocês podem muito bem aproximar para verificar onde vocês querem clicar e voltar. Ao chegar no último ponto, clique com o botão direito do mouse e ele vai fechar o polígono e abrir um diálogo para nós dermos as informações da tabela de atributos. Então, aqui eu posso falar que esse é o meu polígono 1, foi o primeiro que eu fiz. A classe dele é água. O número da classe eu vou chamar de 1 também, é a primeira classe que eu estou fazendo. Fazer uma observação. E eu não tenho informação de área ainda, então eu posso deixar ela simplesmente vazia. Vejam que criou o lago com a cor que eu determinei para a água. Nossa tabela de atributos agora tem uma feição que eu posso selecionar e ela aparece aqui. Eu posso desselecionar aqui. E nossa feição tem as informações que nós demos para ela. Agora vamos adicionar uma outra feição. Eu vou adicionar parte da mata que existe ao redor, na face norte do lago, que é isso daqui que eu vejo. Vejam que eu conheço o lugar, então eu sei que isso daqui é floresta. Bem, eu vou começar a digitalizar, então eu volto à escala de digitalização, para que eu tenha o mesmo padrão e começo a construir meu polígono. Vejam que aqui existe uma confusão, porque parte é essa mata e parte são outras vegetações. Obviamente eu necessito de informação aqui para saber o que fazer. Como, gente, eu conheço lá, eu vou seguir a parte que eu conheço, onde a mata está. Agora eu cheguei perto do lago. Eu vou aproximar e digitalizar aproximado para mostrar o problema que nós temos aqui. Vejam que a mata ela gruda no lago. Como é que eu faço para que o polígono fique bem grudado no polígono do lago? Eu posso tentar acertar aqui, mas por melhor que eu tente, vocês vão perceber que, ao aproximar, vai ser muito difícil acertar. Algumas vezes eu posso estar deixando de mapear uma certa parte, outras vezes eu posso estar mapeando por cima do outro polígono. Isso, quando a gente faz um mapeamento, não é desejável, porque, em geral, uma classe não sobrepõe a outra. Então, nós vamos ter que resolver isso daqui de uma forma que este tipo de problema, deixar áreas sem mapear ou mapear um polígono por cima do outro, não aconteça. Antes de fazer isso, eu vou terminar meu polígono aqui. Então, eu vou mapear mais ou menos. Vejam que eu posso sair e arrastar. Chegar no meu 10.000 aqui. Saí, arrastei, perdi a ferramenta. Procuro ela aqui de novo. Ela volta para minha mão, porque eu ainda não terminei o polígono. Termino meu polígono. ID 2. Classe 2. Número da classe 2. Observação. Mata ao norte do lago. Onde está meu polígono? Vejam que se nós viermos na tabela de atributos, o nome dele é vegetação 2. E se nós viermos nas propriedades, o nome é vegetação 2, mas sem o espaço. Por isso ele não está aparecendo ali. O que nós precisamos é editar isso. Como nós estamos em modo de edição, isso é muito fácil. Se você errou o nome, simplesmente corrija. Nós podemos também copiar o nome na tabela de atributos, pular o nome. Vejam que o polígono existe, mas ele não está sendo representado ainda. Solucionar. Agora, ele está sendo representado porque eu acertei o nome com o qual ele está sendo colorido. Mas nós ainda temos muitos daqueles problemas aqui. Como nós vamos fazer isso? Para evitar esses problemas, é exatamente aquela ferramenta de aderência que eu falei antes. Então, habilitem a aderência. Vocês podem escolher em todas as camadas, na camada ativa a configuração avançada. Aqui nós temos apenas uma camada de vetores, não vai fazer diferença. Se pegou camada ativa, selecione a camada aqui do lado. Aqui nós podemos deixar em 20 metros. E o que essa ferramenta vai fazer é, quando eu estiver com o meu ponteiro a menos de 20 metros de outro polígono, ele automaticamente vai grudar o meu ponteiro
no polígono de forma perfeita. Eu vou fazer uma configuração que eu posso fazer ele grudar apenas nos vértices, nos pontos que existem no polígono, apenas no segmento, nas linhas, ou eu posso pedir para ele grudar em vértice e segmento, que é como eu vou deixar configurado. E agora eu vou corrigir esse polígono que está errado nesta ferramenta que chama ferramenta de vértice, para a camada atual, ou todas as camadas se eu tivesse mais de uma. Seleciono a camada e aqui eu estou editando. Vejam que eu consigo ver todos os meus vértices. Então eu consigo, agora eu não preciso manter a minha escala, eu posso me aproximar apenas para ajustar isso. Então eu escolho qual que está certo, considero que o lago está certo, eu fiz com mais cuidado, fiz ele primeiro. Então eu pego, seleciono um vértice e levo ele. Você só basta clicar uma vez no vértice para selecionar. E vejam que agora ele está grudando no meu outro polígono. Quando ele gruda, ele faz esse quadrado magenta. E vou corrigir todos os meus vértices rapidamente. Vejam que aqui eu necessito de mais vértices para fazer a correção. Então eu posso criar um novo ponto e levá-lo ao lugar correto. Eu posso afastar os pontos para ver a topologia que eu estou trabalhando. Criar novos pontos. E assim eu vou corrigir até o final. Vejam que ao final eu posso estar com excesso de pontos, então eu posso simplesmente selecionar pontos e deletar com del. E vejam que aqui eu tenho os dois polígonos perfeitamente encaixados. No entanto, eu não preciso ficar fazendo essas correções todas as vezes. Eu posso simplesmente manter a aderência ligada e mapear já com ela. Vejam que ele já faz aderindo um polígono ao outro. Aqui eu tenho a água, a floresta, que eu não gostei da cor. Vamos colocá-la ela como verde. E a rotatória como um verde mais claro. Eu ainda tenho áreas construídas, que eu chamei de cidade. Acho que não está apropriado. Posso modificar aqui. Urbano. Construído. E adiciono, usando uma escala de mapeamento, esta zona construída, que são os prédios da Filô e da Rua dos Técnicos. Vejam que aqui eu estou com a ferramenta de aderência ligada. Ela garante que eu resolvo o problema de sobreposição ou falta. Vejam que eu acabo de detectar que ficou um ponto com um X verde aqui. Isso indica algum problema de sobreposição. Eu posso eliminar. Provavelmente são dois pontos que estão em excesso. Pronto.
A partir disso, nós temos uma série de outras ferramentas possíveis de serem utilizadas. Podemos utilizar a ferramenta quebrar feições. Eu posso selecionar esta feição para quebrá-la, sempre terminando com o clique direito. Vejam que agora ela se transformou em duas feições. Selecionar elas e na nossa tabela de atributos ela aparece como duas feições distintas. Eu posso mover feições. Eu posso simplesmente eliminar uma feição. Eu posso criar um anel em uma feição, que é fazer um buraco nela. Eu posso eliminar um anel. Eu posso remodelar uma feição. Ou até mesmo criar anéis a partir de uma feição. Para dentro e para fora. Percebam que existe um poder muito grande com essas ferramentas que vocês podem e devem explorar. A gente fazer o que quiser com um mapeamento utilizando polígonos. Acabo de me lembrar de um interessante, por exemplo, rotacionar feições. Posso girar a feição para melhor se encaixar em algum local. Então, explorem essa ferramenta. A tarefa para vocês agora é pegar esta imagem e mapear o campus da USP de Ribeirão Preto. Para ajudar vocês, eu vou rapidamente criar um polígono. Eu vou adicionar uma simbologia. E mostrar para vocês quais são os limites do campus para que vocês usem de base. Quando vocês terminarem o mapeamento, nunca se esqueçam, e eu sugiro que façam ao longo do mapeamento, de salvar. Enquanto vocês não clicarem em salvar edições, todas as suas edições não foram salvas. E se o programa parar, se você fechar, você vai perder tudo. Então eu salvo as edições, e daí para poder fazer algumas outras coisas com eles, você precisa fechar para a edição. Uma última coisa que a gente ainda não fez é calcular as áreas. Aqui nós temos o campo área na tabela de atributos, que a gente ainda não calculou. É fácil. Venham aqui na calculadora de campo, selecionem atualizar um campo existente, chamado área, digitem cifrão área. Vejam que ele já dá um resultado possível da saída. Ok. E ele calcula a área em metros quadrados de todos os polígonos. Vejam que para isso ele também está aberta a edição e eu preciso salvar essa edição. Fecho por edição. Vejam que o polígono do campus da USP está sobre os outros polígonos e eu posso resolver isso ou não, dependendo do meu objetivo, utilizando minhas ferramentas de edição vetorial. Para essa semana, eu quero que vocês mapeiem da melhor forma que vocês conseguirem o campus da USP com um certo raio para pegar também o Jardim Recreio, as áreas agrícolas e a cidade em volta.
Tentem não ser muito detalhados, porque isso vai dar muito trabalho. Tentem não utilizar uma escala muito afastada, porque senão vocês não pegam detalhe suficiente. Então, a sabedoria em encontrar a escala adequada para um mapeamento deste. Era isso. Bom geoprocessamento.